А, Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Анастасия Петрова. Я директор некоммерческой организации «Партнерство равных», и мы Bom являемся dia a организацией. todos, meu nome é Anastasia Petrova, eu sou diretora de uma organização não comercial e sou organizadora desta sessão. É um prazer para mim estar aqui com vocês nesta reunião que vai ser dedicada à saúde mental e o HIV. Наша сессия переводится на Primeiro, eu несколько gostaria языков. de falar algumas coisas importantes sobre a organização do evento. И Vamos ter um внизу, serviço de внизу interpretação para vários idiomas e para vocês можно selecionarem o canal de idioma, будет этот somente é список preciso encontrar o botão na parte de baixo da tela для que diz соответствия interpretação. списка Aí vocês vão apertar esse потребуется botão e какое-то selecionar o idioma que количество precisarem. времени. Como essa sessão vai ser interpretada para várias línguas diferentes, vai ter um pequeno atraso na fala dos participantes. И ряд спикеров будут говорить на русском, ряд спикеров Hoje будут vamos говорить ter a participação de vários convidados e convidadas. на A английском metade языке. deles vai falar em russo e a outra metade vai falar em inglês, mas eu acho que não vamos ter nenhum problema de Хотела сказать comunicação. о том, что наша сессия транслируется и Eu записывается. também gostaria de lembrar Помнить о том, que a nossa sessão vai ser не transmitida ao vivo. делитесь какой-либо конфиденциальной информацией, когда задаете вопросы. Например, важно об этом E помнить. lembrem-se de que existem dados importantes, dados pessoais que podem ficar públicos se forem ditos ao vivo. Então, somente, por favor, falem o seu nome, o nome da sua organização ou país, se vocês Идет estiverem трансляция, dispostos a compartilhá-lo Твиттер publicamente. и на YouTube. А, То есть такая Também достаточно está acontecendo agora uma transmissão ao vivo pelas mídias расширенная sociais, организация. como Instagram, YouTube, Facebook, além do Zoom. Então, temos um grande público para o evento de hoje. Здесь выведены на экран правила, да, я думаю, что вы с ними познакомились. И я немножко скажу про то, что Eu сегодня будет espero у нас que vocês possam ter lido as regras que estavam aqui no slide anterior. Essas são as regras de Я очень рада. participação na nossa sessão e eu gostaria de explicar para vocês o que vamos fazer hoje. Os nossos convidados e convidadas são maravilhosos e, para mim, é um grande prazer apresentá-los. Temos um médico que é representante das comunidades, temos representantes diretos das comunidades de pessoas vivendo com HIV, pessoas que têm algum tipo de distúrbio psiquiátrico. E a nossa moderadora para a sessão de hoje se chama Svetlana. Eu agradeço muito a ela por ter aceito esse papel, essa função de moderadora, então é um grande prazer dar a palavra a ela nesse momento. Pode começar, Всем добрый Svetlana. день. Настя, спасибо за Olá, представление. bom dia a С удовольствием todos. принимаю тебя слово. Obrigada, И Anastasia, por essa хотела apresentação. сказать от себя, что Então, vou começar com a sessão de hoje e eu gostaria de mencionar que este é um tema muito importante para mim, pessoalmente, e também profissionalmente. Estamos falando sobre saúde mental, esse é o tema principal de hoje. Eu sou uma mulher que vive com HIV e sei disso há 22 anos. Eu ainda lembro quando estávamos organizando a primeira reunião de pessoas que vivem com HIV na Ucrânia e começamos a fazer um programa de autoajuda. A autoajuda é a base para qualquer outro tipo de assistência prestada às pessoas que vivem com HIV. Porque aceitar o diagnóstico, em primeiro lugar, é muito importante, principalmente naquela época, quando o tratamento antirretroviral ainda não estava disponível. Eu lembro que eu vivia com muito medo, porque eu não tinha acesso ao tratamento naquele momento, e em vez de receber apoio, eu somente tinha que enfrentar vários obstáculos, como procedimentos legais, eu estava grávida naquela época, então eu poderia continuar falando sobre isso, porque foi uma experiência muito complexa.
не решается Mas o сейчас, desafio mais importante atualmente é que esse problema não está sendo resolvido no sistema. но так, чтобы Existem alguns это programas piloto, профинансировалось, algumas но финансовой iniciativas, помощи в связи с ВИЧ этого нет. И mas, если na мы verdade, хотим ainda não existe uma решать solução integral dentro do проблему sistema que forneça ajuda às pessoas que vivem com HIV. на Isso ainda вопросы, não связанные с existe. психическим здоровьем. Мало того, нужно E existe uma tendência decrescente também em tudo que está relacionado com serviços de saúde mental. на вопросы Também é importante levar em психического consideração as características específicas de cada grupo de pessoas, então estou muito contente porque hoje vamos discutir sobre todos esses assuntos relacionados com a saúde mental e vamos fazer isso através da perspectiva de diversas partes interessadas, de várias comunidades, e vamos a melhor solução e como podemos criar conexões para solucionar o problema do HIV. E agora eu também gostaria de passar a palavra para um representante da sociedade científica, que é o Egor. O Egor é médico e ele também é diretor da Aliança para a Preservação da Saúde Mental. Ele trabalha no Centro das Tecnologias Médicas Modernas. Então pode começar, Egor. Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês por esse convite para participar nesse evento. Eu acho que é um evento que precisa ser levado muito a sério, a nível internacional, porque, bom, eu sou médico e normalmente eu faço apresentações para outros médicos, então essa é uma experiência nova. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma atualização sobre os slides e se possamos colocar os slides na tela, por favor. Apologies, Igor. Which presentation is this? Desculpa, agora qual é a apresentação? Mudamos um pouco a ordem dos slides, então precisamos encontrar os seus aqui. Я выступаю в начале, и я хотел бы осветить вопросы психического Bom, здоровья. então eu vou ser o primeiro palestrante de hoje e eu gostaria de falar sobre todas as questões relacionadas com saúde mental e o diagnóstico do HIV. В аспекте того, Vamos какими falar com uma perspectiva um pouco mais clínica, uma perspectiva um pouco mais médica, e eu gostaria de falar também sobre todos os problemas que precisam ser solucionados. которые могут использовать Temos algumas terapias conhecidas como a psicoterapia, psicofarmacoterapia, tem grupos de autoajuda e pessoas que também podem utilizar certas ferramentas para ter orientação própria. Eu não tenho controle dos meus slides. Да, на данном слайде я бы хотел показать распространенность основных таких симптомов Bom, поражения. então esse é o slide que estamos vendo aqui. Значит, у E нас temos a frequência de distúrbios do sistema nervoso, no caso das pessoas que vivem com HIV. Если вот мы Na посмотрим primeira coluna desta tabela aparecem os pacientes com HIV e na segunda coluna é a população geral. мы, в принципе, в каждой Se из них analisamos o problema da depressão ou dores de cabeça, ВИЧ пациентов. Но é possível observar que os sintomas são mais comuns entre a população de pacientes com HIV. по некоторым E aqui aparecem também todos os sintomas que são mais frequentes. значительно превосходит их распространенность. Também podemos ver que algumas das características desses sintomas estão muito mais prevalentes, aparecem mais no caso dos pacientes com HIV, se comparamos com o resto da população. Aqui temos informações sobre pesquisas de diversos autores em vários países. Temos, por exemplo, cientistas da Noruega, outros países da Europa, e acho que essa situação é muito alarmante, como a Svetlana mencionou. É verdade que a saúde mental das pessoas que vivem com HIV precisa ser orientada de forma diferente. Então, hoje em dia, eu estou realizando uma pesquisa científica relacionada com a saúde mental
das mulheres grávidas que vivem com HIV. Como a Svetlana já mencionou, a saúde mental dos grupos diferenciados é um fator estudado. Temos alguns dados relacionados com a saúde mental, por exemplo, dos adolescentes, das mulheres, e agora estamos estudando as mulheres grávidas. Там какое-то понимание достигнуто. Жалко, единственный момент, Esse жалко, tipo de что pesquisa já aconteceu em 2 ocasiões na Rússia e já conseguimos ter uma compreensão um pouco mais abrangente, mas é uma pena que não tudo o que está acontecendo na ciência, não todos os avanços científicos são colocados em prática. Please, next slide. É claro que precisamos fazer um esforço adicional como médicos e como especialistas nessa área. Специалисты, ну, достаточно серьезные специалисты в сфере охраны психического здоровья, Alguns especialistas são muito importantes para a área de saúde mental. может включать совершенно любые формы психического реагирования. И вот A prevalência de distúrbios mentais para pessoas que vivem com HIV é muito ampla e pode incluir qualquer forma de distúrbio. A professora Kordica mencionou que esse tipo de distúrbios podem criar até uma enciclopédia psiquiátrica, porque eles não sempre estão relacionados com o vírus, e é isso que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas quase sempre qualquer tipo de problema de saúde mental, de uma forma ou de outra, está presente. Então, é muito importante diagnosticá-lo, mas é claro que não todas as pessoas vão receber esse diagnóstico. Existem certas características dos distúrbios de saúde mental que acontecem em quase todos os casos de pessoas vivendo com HIV. из разных стран от 38% Também, se analisamos a frequência, as informações, os resultados vão ser muito diferentes. Pode variar desde 38% até 90%. И не всегда здесь требуется непосредственно поддержка специалиста, там, врача. Isso quer dizer que dependendo do nível dos sintomas e da severidade dos sintomas, quase não sempre vamos precisar do apoio de um especialista. Muitas vezes as pessoas podem lidar com seus próprios sintomas nesse caso. Психических расстройств. Please, next slide. Então, as pessoas que estão presas em penitenciárias, por exemplo, a prevalência de distúrbios mentais é quase 100%. Можно переключиться? Ага, thank you. В целом, если говорить о психических расстройствах, то это очень сложный Nós биопсихосоциальный estamos falando sobre os transtornos, sobre esse tipo de distúrbios mentais, temos que analisar um fenômeno social muito complexo. E eu gostaria de usar esse termo biopsicossocial outra vez, porque tem 3 componentes nesse problema. Tem a parte biológica, a parte psicológica e a parte social. Então, cada um dos fatores pertencem a um componente e vão ter uma influência na saúde mental da pessoa. Então, não estamos falando especificamente das pessoas que vivem com HIV, mas qualquer pessoa. Porém, se falamos especificamente sobre esse grupo de pacientes, essas 3 dimensões vão ter uma influência biológica, que seria causada pela presença do vírus dentro do organismo, como a reação do organismo a esse vírus. Да, и, собственно, факт знания. И социо– это то, как социальная обстановка и окружение влияют на... E saber que a pessoa vive com o vírus, junto com a resposta da sociedade, é muito importante para poder definir a saúde mental da pessoa. Então, temos que usar essa abordagem biológica, psicológica e social para definir que tipo de ajuda para a saúde mental uma pessoa que vive com HIV precisa. E os distúrbios psicológicos podem ter uma influência negativa no tratamento para o HIV, em qualquer outro tipo de tratamento psiquiátrico também. Então, como médicos especialistas e psiquiatras, além de mandar um tratamento, também precisamos falar com a pessoa para saber como eles estão se sentindo. Здоровье будет влиять в том числе и на его
Também é importante saber até que ponto a saúde mental afeta o sistema imunológico, Психические расстройства, ну, например, депрессивные состояния, они очень сильно влияют на иммунную систему. И porque то já есть foi descoberto em muitas pesquisas sobre distúrbios psiquiátricos que o estado de depressão tem um impacto muito negativo no sistema imunológico. Então, precisamos levar em consideração tudo isso, полноценную помощь, если e требуется. a única forma de fazer isso é entender de que forma a saúde mental influencia o sistema imunológico e de que forma podemos ajudar as pessoas se for necessário. Next slide, please. Мгм. А, Вот здесь как раз-таки обозначен круг трех основных, ну, таких направлений, по Aqui também которым podemos ver esse gráfico, que é um círculo dividido em 3 partes iguais. E estas são dimensões da другими condição словами, mental das pessoas que vivem com HIV. которые возникают вследствие Então, o влияния primeiro componente на нервную систему. é Известно, что o correspondente aos distúrbios exogênicos. Então, como é que isso tem uma influência no sistema imunológico? Sabemos que o vírus tem ну, вот, eh, таких um случаях efeito чистых, да, вот есть нервное nos nervos, e isso também não pode passar despercebido. E se analisamos casos clássicos, casos puros, vamos saber que existe um vírus que ataca um tecido corporal. O segundo grupo de distúrbios são os psicogênicos ou neurológicos, que sempre estão relacionados о наличии у себя com o diagnóstico inicial da pessoa. Então, quando a pessoa sabe que vive com o vírus do HIV, existe uma reação a essa doença, uma reação a esse diagnóstico, e como já foi mencionado antes, a aceitação desse diagnóstico é muito difícil para muitos pacientes. Então, é necessário fazer um grande esforço para ajudá-los a lidar com isso. там, спеццентров условно, да, и так далее. Também gostaria de dizer que, apesar de que existam muitos psicólogos trabalhando em centros de ajuda para HIV e AIDS, eu, como По médico, воле своей работы общаюсь с психологами и с организацией sou uma работы. pessoa que, devido à sua própria profissão, está em contato constante com esses centros, com esses psicólogos. Então, eu sei que não em todos os centros os profissionais estão cumprindo a sua função completamente. Обратиться к специалисту, E isso seria por um lado, mas por outro lado também existe um medo, вот medo de recorrer a um тот especialista, de procurar ajuda, isso também tem что я психиатр, я um понимаю, impacto muito что grande. психолог все-таки Então precisamos trabalhar para resolver esses problemas. Apesar de ser psiquiatra eu mesmo, психолог, ну, сейчас eu как-то sempre falo que слава богу, ir a um psicólogo é o primeiro passo. Não é necessário procurar ajuda psiquiátrica inicialmente, sempre é melhor consultar um psicólogo antes. As pessoas também aceitam mais a visitas, consultas com os psicólogos do que com os psiquiatras, então isso é muito importante. сонные Precisamos состояния, lembrar que não todos os casos requerem ajuda psiquiátrica. реакции экзогенно-органические, они могут несколько E, por outro lado, também existem muitos distúrbios de personalidade que podem aparecer durante a vida de uma pessoa, desde o nascimento até, даже mas podem ficar muito piores до такой степени, что они depois de que a pessoa é diagnosticada com HIV. влияние, то есть вмешательство психиатрического. Em muitos casos, esses pacientes poderão precisar de algum tipo de tratamento com medicamentos também. Итак, я хотел бы сейчас кратко пройтись по основным направлениям, таким по Bom, agora eu расстройствам, gostaria de mencionar которые brevemente quais são os conceitos básicos dos transtornos relacionados com a infecção do HIV. O primeiro transtorno, claro, é a depressão. Essa é uma das doenças mais frequentes, e aqui no slide estou colocando alguns fatos importantes sobre a depressão para pessoas que vivem com HIV. A depressão tem um impacto no desenvolvimento dessa doença,
повышает как бы риск более чем в 2 раза прогрессирования до E стадии nesse СПИДа. caso, todos os problemas causados pela infecção do HIV ficam ainda mais complicados, porque o risco de que esse diagnóstico do HIV possa progredir e se transformar em AIDS é 2 vezes maior do que uma pessoa que não tem depressão. Parece que estão me falando que eu tenho controle dos meus slides, mas eu acho que não, eu acho que eu não tenho esse controle. Next slide. Next. I want Nós podemos passar para o próximo slide? ряд состояний, что поскольку осталось немножко времени. Next slide, please. Тревожные расстройства. Como não tenho muito mais tempo, eu gostaria de passar para outro slide que está um pouco mais para frente e falar sobre os distúrbios de ansiedade, que seria a segunda forma de distúrbio mental entre as pessoas que vivem com HIV. Então, a ansiedade normalmente é acompanhada da depressão. Людей, живущих с ВИЧ. Existe um conceito, uma doença chamada distúrbio de pânico, e aproximadamente 32% das pessoas que vivem com HIV também sofrem desse tipo de distúrbio de pânico. And next. Next. Só a próxima, mais uma ainda. Шизофрении, биполярном аффективном расстройстве. Значит, здесь вот как такового... Eu gostaria de falar um pouco mais detalhadamente sobre o distúrbio de esquizofrenia e o distúrbio bipolar. Наши российские исследования показали, что... Antes parecia que não existia nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de conexão entre o HIV e esse tipo de distúrbios mentais, mas várias pesquisas já demonstraram o contrário. Antirretrovirusной terapia. Tem muitas pessoas que vivem com HIV e que não passam por um tratamento antirretroviral, quer dizer que a sua carga viral é muito elevada. Они развиваются гораздо медленнее. То есть получается такое вот подавление иммунитета у пациентов. Então, quando as pessoas desenvolvem a doença até esse nível, para as pessoas que vivem com esquizofrenia também, digamos que a velocidade do avanço dos estágios da doença é muito mais lenta. Isso quer dizer que o avanço é menos rápido do que normalmente seria. Isso é muito interessante, porque, para o caso dos pacientes com esquizofrenia, não existe nenhum medicamento que possa ajudá-los a estar 100% livre de qualquer tipo de problema ou sintoma. Agora eu gostaria de mostrar esse slide que fala sobre todos os apps que estão disponíveis para os pacientes que querem procurar autoajuda. E esse seria o meu último slide também. Next. Thank you. Я хотел бы обратить внимание, меня просили организаторы, на то, как мы можем сами себе помочь. Я вот выделил... E os organizadores do evento também pediram que eu falasse um pouco sobre como podemos nos ajudar a nós mesmos. E eu não vou falar nesse momento sobre os grupos de autoajuda, porque eu acho que os outros palestrantes vão falar sobre isso, mas o que nós fizemos foi desenvolver 2 aplicativos. Um deles se chama Antipânico e o outro se chama Antidepressão. Então, são 2 aplicativos que qualquer pessoa pode baixar gratuitamente e funcionam muito bem para pessoas que sofrem de depressão ou ataques de pânico. Com a ajuda desses aplicativos, a pessoa pode saber mais sobre a sua doença, que nesse caso seria o distúrbio de ansiedade, pânico, depressão, e também inclui várias técnicas que podem te ajudar a lidar com essa situação, com essas doenças, e tem alguns conselhos também. Eu acho que esses aplicativos funcionam para pessoas que ainda não foram ao médico ou também em acompanhamento com o tratamento médico. Então, desculpem se eu demorei um pouco mais para terminar a minha palestra. Eu somente gostaria de lembrar que existe a possibilidade de procurar autoajuda e, claro, esses
aplicativos estão Спасибо disponíveis para большое. qualquer pessoa que tiver Замечательно um telefone, um вошли smartphone. в тему, да, про Obrigado. проекты и про приложения. Obrigada a você. Eu acho que foi uma visão geral muito interessante sobre os aspectos médicos e os aplicativos também. Eu entendo que o senhor tem que sair, é verdade? Não, eu ainda tenho tempo, então se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou estar conectado por aqui. Можно, Ok, еще muito раз obrigada. Это Мариан Саид, Então, eu член gostaria de apresentar европейской группы nosso, NewsPeak a nossa и próxima convidada, que é a Mariane Said. Ela é membro do Grupo Europeu de Tratamento do HIV e da AIDS. E ela vai falar sobre o projeto que está sendo realizado atualmente e está relacionado com a saúde mental das pessoas que vivem com HIV. И Мариан осветит немного проект и ту повестку, Mariane, você está aí? актуальна в этом Ela vai falar sobre esse projeto que eu acabo de mencionar e vai contar um pouco mais para a gente sobre essa agenda que foi desenvolvida para ajudar as pessoas nessas populações. Good afternoon, everyone. Pode começar, Mariane? I will present to you today Olá, eu vou apresentar para vocês o mapeamento sistemático do nosso projeto. Podemos passar para o próximo slide? project called Mental Health Wellbeing. Nosso projeto se chama Projeto de Saúde Mental, Bem-Estar e HIV, que procura explorar o conhecimento existente sobre a conexão entre saúde mental, bem-estar, HIV e criar recomendações práticas para a comunidade, organizações da sociedade civil, profissionais da saúde no contexto da Europa. E essas recomendações vão dar conselhos sobre como desenvolver uma estrutura de apoio integrada dentro do atendimento ao HIV e também fazer com que as pessoas que vivem com HIV tenham acesso à prevenção, testes, tratamento e assistência para a saúde mental. Também vamos levar em consideração as necessidades específicas de populações vulneráveis e vamos falar também sobre o abuso de substâncias, drogas. Dessa forma, a nossa rede europeia vai unir várias partes interessadas para criar uma plataforma de interação para as pessoas que vivem com HIV. Então, nós queremos principalmente criar consciência sobre as conexões entre saúde mental e o HIV nas nossas comunidades, para os médicos, e os nossos resultados vão beneficiar principalmente as comunidades vivendo com HIV na Europa. E dessa forma podemos fornecer recomendações, como eu já mencionei, eu acho que isso é muito importante. Então vamos ter pessoas da comunidade, temos profissionais da saúde, formuladores de políticas, indústrias, áreas de pesquisa, organizações internacionais. Então, vamos criar todas essas recomendações a partir das nossas descobertas nessa pesquisa. Então, agora que já fizemos esse projeto, eu vou apresentar os resultados dessa revisão sistemática. Os objetivos eram calcular a prevalência de problemas de saúde mental nas pessoas vivendo com HIV, em diversos subgrupos de pessoas que têm HIV, e queríamos explorar a importância da saúde mental e a eficácia da prevenção, tratamento, atendimento e qualidade de vida para pessoas que vivem com HIV. Também queremos identificar a correlação entre saúde mental, bem-estar e esta doença. Tivemos 35 pesquisas no contexto europeu e também houve algumas pesquisas nos Estados Unidos, na África e na Ásia. Incluímos 35 estudos que também compartilhavam os mesmos critérios de investigação. 51% desses estudos foram realizados no norte da Europa, 11 no Reino Unido, 4 na França, 4 na Rússia, 2 na Holanda, Dinamarca, Espanha, Ucrânia, Cazaquistão, România, Suíça, Portugal, Suécia. Então, foram várias pesquisas realizadas em diversas regiões entre o ano de 2009 e 2020. Passamos para o próximo, por favor.
the study population, 32 of the A studies. população estudada foi a seguinte: 35 pesquisas focaram nos adultos e 3 nos adolescentes. Não tínhamos nenhuma pesquisa, não encontramos nenhuma pesquisa para idosos. Sempre foram incluídos mais homens do que mulheres nos estudos, o que normalmente acontece, e somente um estudo tinha mais mulheres do que homens. Uma das pesquisas comparou a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV sem tratamento com a qualidade de vida das pessoas que recebem o tratamento. Todas as pesquisas utilizaram métodos quantitativos e mais de 50% das pesquisas incluídas foram com grupos de controle entre diversos setores. 7 pesquisas também tinham grupos de controle divididos. O objetivo da pesquisa era avaliar quais são os problemas que as populações que vivem com HIV enfrentam. 10 pesquisas falaram sobre a prevalência dos sintomas psiquiátricos e uma delas falou sobre as características psicossociais e mentais das pessoas que vivem com HIV. Outras pesquisas também falaram sobre a influência dos distúrbios psiquiátricos na resistência aos medicamentos, adesão ao tratamento, interrupção do tratamento. Também foram incorporados vários fatores psicológicos associados com a saúde e a qualidade de vida dos adultos, e em um estudo foram analisados os adolescentes. Um estudo também examinou a prevalência e o risco de esquizofrenia nas pessoas que vivem com HIV, e um estudo comparou a taxa de mortalidade entre pessoas com HIV, que têm problemas mentais severos, em comparação com pessoas que não têm problemas tão graves. E outra pesquisa também falou sobre os distúrbios do sono entre as comunidades que vivem com HIV. Então, as principais descobertas foram obtidas de pessoas adolescentes e adultas na Europa. Next slide. Existe uma morbidade psicológica muito mais alta nas pessoas que vivem com HIV em comparação das pessoas que não têm o vírus. Então, vamos falar sobre as dimensões da saúde mental. Por exemplo, a questão da depressão foi um dos principais problemas para as pessoas que vivem com HIV e parece ser a doença mais comum. Várias pesquisas apontaram que realmente tem uma taxa de depressão muito maior, não somente na Europa, mas em outros continentes, como a Ásia, a África e a América. Next slide. Próximo slide, por favor. There were a few studies that they reported on direct effects of depression. Algumas pesquisas foram sobre os efeitos diretos da depressão, e uma das pesquisas do Cazaquistão também falou sobre a relação entre o sistema imunológico e a depressão. Então, foi a ocorrência dos sintomas de depressão e a relação entre o início do tratamento do HIV e a adesão a antirretrovirais no Cazaquistão. Foi encontrada uma correlação evidente entre os sintomas de depressão e um nível baixo de CD4. Isso foi muito evidente. 7,1 dos pacientes tinham uma taxa muito baixa de CD4. Também foi realizada uma pesquisa entre vários setores na França que analisou a qualidade do sono nos participantes. Então, temos vários distúrbios do sono relacionados com a depressão, relacionados com o gênero masculino, em pessoas solteiras e com empregos estáveis, entre outros fatores. Desculpe, Mariana, você poderia ler um pouco mais devagar? Estão pedindo para mim falar isso para você. Também foi analisada a relação entre a depressão e a mortalidade, mas não foram na Europa, foram em outras regiões. Existem várias pesquisas que também abordam esse tema. E a outra questão de saúde mental que analisamos foi a ansiedade. As pessoas que vivem com HIV têm níveis mais altos de ansiedade, e esse padrão foi encontrado entre a população de adolescentes, não somente adultos. Houve 2 estudos na Ucrânia e um estudo na Rússia que reporta sobre a ansiedade.
Um deles é sobre os fatores sociais e a relação que isso tem com a ansiedade e os comportamentos das pessoas jovens nas cidades de Kiev e Odessa. E nessa pesquisa foi demonstrado que existem sintomas moderados ou severos relacionados com baixa autoestima, menor estabilidade de vida ou abuso de drogas, por exemplo. Não foi encontrada nenhuma diferença entre os métodos de infecção do HIV, mas houve uma taxa muito alta de ansiedade nos dois grupos que foram estudados. E outra pesquisa realizada na Ucrânia apontou que as pessoas que vivem com HIV e são usuárias de drogas injetáveis também têm um nível de ansiedade muito alto. Finalmente, o estudo russo também encontrou altos níveis de ansiedade nessa população e 51,3% das pessoas que vivem com HIV em São Petersburgo receberam uma pontuação de 43 na escala de ansiedade, e essa porcentagem pode ser comparada com níveis psiquiátricos. Então, é um nível que os pacientes médicos que têm esse tipo de problema mental teriam. 37% dos participantes tiveram uma pontuação maior a 48, que pode ser comparada com pacientes que estão internados. Então, quer dizer que o grau de ansiedade é muito alto se comparamos essas populações com outras. Outro distúrbio muito comum é o estresse pós-traumático, mesmo que fosse realizado somente uma pesquisa. Na França, em 2018, foi avaliada a associação entre o estresse pós-traumático e a interrupção voluntária do tratamento. Foi demonstrado que mais de 3.000 pacientes nos hospitais franceses interromperam o tratamento devido a sintomas de estresse pós-traumático. E muitos pacientes tiveram tentativas de suicídio, e essa possibilidade é ainda mais alta se essas pessoas são pessoas que vivem com HIV. Outro grande problema são as pessoas que têm atitudes destrutivas ou agressivas consigo mesmas, e foi um estudo realizado no Reino Unido para determinar a prevalência desse tipo de atitudes destrutivas entre jovens. Então, temos mais de 13% das pessoas realizando esse tipo de ações que podem, talvez, se prejudicar a si mesmos, mas não tinha nenhuma diferença entre as pessoas que viviam com HIV e as que não, nesse caso. Então, esses são os problemas de saúde mental que foram identificados até agora. Depois passamos para o próximo. Agora eu vou falar sobre a qualidade de vida e a saúde mental. Houve duas pesquisas, como eu falei no começo, que analisaram a qualidade de vida e a saúde mental das pessoas que vivem com HIV. Uma dessas pesquisas foi feita no Cazaquistão, onde foi demonstrado que um distúrbio de depressão severo era talvez um fator de predição para uma má qualidade de vida ou um mau estado de saúde. Também houve outro estudo na Espanha que revelou que a depressão era um fator que tinha uma influência muito grande na saúde mental e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. E na Suécia, um de cada quatro respondentes da pesquisa tem sentimentos desesperançadores e tem sintomas moderados ou graves. Isso também tem um efeito muito grande na sua qualidade de vida.
Houve também outra pesquisa que comparou a qualidade de vida de pessoas que não recebem tratamento para o HIV em comparação com pessoas que recebem. Esta foi realizada na França. E no caso das pessoas que recebiam tratamento, a taxa de prevalência da depressão era muito menor. E finalmente temos essa pesquisa realizada na Espanha, que demonstrou que as pontuações de qualidade de vida média para homens é mais alta que a das mulheres. Então, acho que essa foi uma das poucas pesquisas que focaram no gênero e na saúde mental. Next slide. Próximo, por favor. Aqui temos outras correlações entre a saúde mental e a qualidade de vida. Na Inglaterra, foi observado que as pessoas brancas tinham um risco maior de desenvolver esse tipo de problemas de saúde mental em comparação com pessoas negras ou orientais ou grupos minoritários. As mulheres também têm um risco maior de desenvolver algum problema mental. E este foi também um dos poucos estudos que analisou essas questões étnicas e raciais, esse tipo de informações demográficas foram utilizadas, mas ao mesmo tempo houve outra pesquisa na Dinamarca que analisou os sintomas de depressão que eram mais graves nas mulheres e nas pessoas que se identificavam com minorias em vez de pessoas caucásicas. Então, houve uma grande diferença nesses estudos, um que foi realizado na Inglaterra e outro na Dinamarca. O resultado foi completamente oposto. E na Rússia, os usuários de drogas injetáveis tinham um nível de depressão muito mais alto do que as pessoas que não consumiam esse tipo de drogas injetáveis. Um dos objetivos desse projeto era analisar os resultados dessas pesquisas para melhorar acesso ao tratamento e adesão ao tratamento. Então, também analisamos o risco de desenvolvimento de problemas mentais e de aquisição do HIV. Algum dos estudos também analisou o que acontecia com as pessoas que vivem com HIV e recebem um diagnóstico de esquizofrenia. E muitas vezes isso não está relacionado com o uso de substâncias, mas as pessoas que são usuárias de qualquer tipo de substância precisam ser consideradas um grupo chave para ser analisado quando se trata de problemas de saúde mental. Também não houve muitas pesquisas sobre prevenção do HIV na Europa, mas tinha projetos nos Estados Unidos que estavam relacionados com esse tema. Então, muitas vezes o risco aumenta se existe o uso de substâncias. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa é de 2 a 6%, enquanto a prevalência nas pessoas que não vivem com HIV é 0,5%. Ok, Mariana, desculpa, você tem ainda mais 1 minuto para terminar a sua apresentação. Aqui estão algumas das falhas que identificamos até agora, alguns dos obstáculos principais. Não temos nenhum estudo até agora que faça um relatório dos problemas relacionados com atividades cotidianas ou taxas de suicídio entre pessoas que vivem com HIV, e também não houve nenhuma pesquisa relacionada com fatores sociais e psicológicos. Também é necessário analisar questões como condições de moradia, que podem ter um efeito na saúde mental. Não houve tantos estudos com grupos demográficos diversos, como minorias sexuais, profissionais que realizam trabalho sexual, uso de substâncias. Então, não encontramos nenhum tipo de pesquisa que analisou isso diretamente.
with lower levels of mental and Somente um estudo falou sobre as mulheres e sobre o longo período em que elas têm que enfrentar problemas de saúdes mentais, uma vez que recebem o diagnóstico de HIV. Muito obrigada. Спасибо большое, Мариам. Спасибо большое, Егор. Obrigado. Ваши Obrigado наиболее muito, Mariane e Egor. подробные описания и в вопросах Acho que клинических, foram клинических descrições аспектов, muito исследовательских detalhadas, аспектов. em Мы profundidade, согласились о том, что sobre os aspectos clínicos e todos превенции esses estudos que já foram необходимо realizados, e sempre falamos que é importante promover intervenções e tentar encontrar os recursos necessários para fazer isso e para prestar todos esses serviços relacionados com a melhoria da saúde mental. Mas para isso precisamos obter informações, dados, evidências, então gostaria muito de agradecer as suas palestras e eu espero que esta seja uma boa base para todas as pessoas que queiram promover a saúde mental no contexto científico. Então agora é um prazer apresentar a Anastasia Petrova. A Anastasia é diretora da organização Partnerstv na Rússia e ela vai falar sobre uma questão muito importante para todos nós, que é a influência Спасибо большое. da COVID na saúde mental das pessoas que vivem com HIV. Pode começar, Svetlana. Estamos tentando ver aqui como é que eu posso compartilhar a minha apresentação para mostrar os slides. Um momento, por favor. Sorry. Hi, Anastasia. This is Niluka. Okay, Yeah, Rachel will be this is it. sharing your presentation. Yeah, this is it. Yeah, and the next slide, please. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Анастасия Петрова. Я из Ok, России. outra vez gostaria de cumprimentar a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Anastasia Petrova, eu sou da Rússia, eu vivo em São Petersburgo. Eu sou a diretora da organização russa Partners, Peer Partners, que é uma ONG na Rússia. Como já foi mencionado antes, eu gostaria de explicar qual é a conexão entre a COVID-19 e o HIV. É um tema muito simbólico, porque amanhã é o Dia Internacional da Saúde Mental, que é celebrado todos os anos no dia 10 de outubro. Então, hoje nós estamos talvez comemorando esse dia antecipadamente. Então, o tema desse ano, o nosso projeto é Saúde Mental para Todos. Já foi demonstrado que a saúde mental e todas as suas consequências têm uma importância para todas as pessoas e são uma necessidade essencial. Portanto, devido à pandemia de COVID-19 este ano, ficou ainda mais evidente que mais programas de saúde mental são necessários. Então, os organizadores me pediram para aprofundar um pouco mais nesse assunto, e é o tema em que eu me especializo também, então acho que será interessante compartilhar isso com vocês. Próximo slide. Немного расскажу пару слов о нашей организации. Мы занимаемся Primeiro eu поддержкой. vou contar um pouco para vocês sobre a nossa organização que a gente faz. Nós apoiamos comunidades de pacientes de HIV e temos uma plataforma de recursos para o desenvolvimento das comunidades, para o seu crescimento. Работая долгое время в сфере ВИЧ-инфекции. E, em geral, tudo que nós estamos fazendo agora é um resultado de uma inspiração que tivemos há muitos anos para ajudar pacientes com HIV. Para mim, as pessoas que vivem com HIV são um grande exemplo da ampla gama de possibilidades que as comunidades têm à sua disposição.
E, de fato, esta conferência em que estamos agora é um exemplo da força dessas comunidades e dos recursos que eles têm, a possibilidade que eles têm de mudar suas próprias vidas e também para mudar a opinião pública em relação ao HIV ou qualquer outro assunto, de fato. Então, eu gostaria de salientar o seguinte: as pessoas que vivem com HIV estão acostumadas a se unirem e ajudar uns aos outros, em tudo que diz respeito ao tratamento, prevenção, acesso ao tratamento. Eu gostaria de inspirar vocês na minha apresentação para que vocês continuem disponibilizando serviços de saúde mental para a sua comunidade. Então, é muito importante garantir uma igualdade também entre todas as pessoas que vivem com HIV e que todos tenham acesso a esses serviços tão essenciais. Passamos para a próxima, por favor. Окей. Конечно, да, всем очевидно, что 2020 год– это год вызовов. Eu acho que é evidente para todos nós que o ano de 2020 é um ano desafiador. Existem grandes desafios para o sistema de saúde de todos os países do mundo. Poderia dizer que também é um desafio econômico e também é um obstáculo para a saúde mental da comunidade internacional, e todas as pessoas podem enfrentar esse tipo de problemas durante um período como esse. Atualmente, já foram realizadas muitas pesquisas que demonstram que existe, de fato, uma conexão entre o coronavírus e a saúde mental, né, dos habitantes do planeta. Isso está relacionado com vários fatores. Por exemplo, o coronavírus é uma nova ameaça, é uma ameaça inesperada e que realmente ameaça a nossa forma de vida. Essa situação, como tal, já gera um alto nível de estresse e maior prevalência de depressão. É claro que essa situação também faz com que muitas pessoas pensem que a sua saúde mental está em risco, e o isolamento como medida de prevenção da epidemia também tem sido um fator que piora a situação de saúde mental de muitas pessoas. Já existem muitas informações disponíveis que demonstram que as pessoas que vivem com HIV são ainda mais vulneráveis a esse tipo de pandemias. Então, o acesso aos serviços relacionados com a infecção do HIV ou relacionados com a saúde mental têm sido muito mais complicados. Ainda não temos muitas pesquisas sobre esse assunto, mas eu encontrei duas que seriam úteis para explicar o que eu estou apresentando. Thank you. Первое исследование было проведено в Соединенных Штатах, и оно касалось A primeira pesquisa foi realizada nos Estados Unidos не только психического здоровья, да, но и e ela abrange diversos fatores, não somente a saúde mental, mas também a situação econômica, e é uma comparação entre homens cisgênero e homens que fazem sexo com homens. Já foi uma pesquisa muito ampla, muito abrangente, проходил опросники на депрессию и на тревогу, в общем, показал достаточно высокий результат. Как мы видим на этом e os respondentes dos questionários proporcionaram uma taxa muito alta de ansiedade e depressão. Então, foi descoberto que mais ou menos 35% dos homens dessa população têm um índice de depressão e ansiedade muito maior. E 34% deles também tiveram um alto nível de ansiedade. Se comparamos esse número com a média de 20% da população geral, podemos ver que a tendência entre este grupo, a tendência dentro deste grupo é muito mais alta.
обширным исследованием стало исследование состояния психического здоровья и качества жизни среди Outro молодежи. estudo muito abrangente foi o que abordava o impacto da saúde mental e a qualidade de vida entre os jovens durante a pandemia da Covid-19. Aproximadamente 70% das pessoas jovens disseram que sentiam um nível de ansiedade muito alto durante esta pandemia. Next slide, please. Thank you. Итак, по каким же причинам молодые люди с ВИЧ испытывали тревогу? Первое – это, конечно же, Então, quais foram as razões principais para este nível de ansiedade? A primeira é a preocupação pela sua situação de saúde. O segundo indicador é a preocupação sobre o estado de saúde das suas famílias, dos seus parentes. Depois vem os problemas relacionados com a parte financeira, a infecção de HIV. Então, praticamente a metade dos respondentes da pesquisa demonstraram que a sua ansiedade estava diretamente relacionada com as dificuldades de acesso ao tratamento e aos seus medicamentos. Next slide, please. Еще молодые люди с ВИЧ говорили о тревоге по поводу изоляции и тревоге, связанной со стигмой. Também mencionamos que a ansiedade estava relacionada com o isolamento, com o estigma e os preconceitos relacionados com o HIV. Também temos muita violência baseada em gênero e temos muitos problemas graves que as pessoas têm enfrentado devido à sua situação de vida e as condições de vida favoráveis para melhorar essa situação de saúde mental. Agora, no que diz respeito ao acesso aos serviços, isso também tem sido muito mais difícil durante esse período. Estamos falando especificamente sobre serviços de saúde mental e vemos aqui que 34% das pessoas já passaram por dificuldades relacionadas com acesso aos medicamentos psiquiátricos que elas precisam durante a pandemia. 9% dessas pessoas nunca recebeu nenhum tipo de tratamento farmacológico. E no segundo gráfico podemos ver que 40% das pessoas ainda não recebeu nenhum tipo de tratamento psicológico ou apoio nesse sentido, enquanto 47% também falou que não tinha nem solicitado, nem recebido nenhum tipo de apoio psicológico. И по результатам этого опроса было выявлено, что 50% респондентов. Então, os resultados dessa pesquisa apontaram que 50% dos jovens entre 18 e 29 anos vivendo com HIV mencionam que durante a pandemia do coronavírus, eles falaram que precisavam procurar ajuda para controlar sua ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de problema mental. E 23% falaram que precisavam de um apoio entre pares, um apoio entre outros colegas ou pessoas da sua comunidade para poder manter o seu tratamento de HIV. E nesse slide podemos ver qual é a resposta comunitária que seria possível perante esses desafios da pandemia e o que poderíamos fazer para melhorar a qualidade de vida e a situação de saúde mental das pessoas que vivem com HIV durante essa pandemia de coronavírus e como é que a comunidade pode participar nisso. Então, desenvolvemos um modelo para o HIV que consta de 5 passos para ajudar as pessoas que vivem com HIV neste momento. O primeiro passo se chama escuta. Assim, damos a possibilidade para que a pessoa possa falar e para que ela possa se sentir ouvida. Então, esse é o primeiro passo para prestar qualquer tipo de apoio psicológico primário.
Next slide. O próximo slide, por favor. В 2017 году темой Дня психического здоровья была депрессия, и Всемирная Em организация 2017, o tema do Dia da Saúde Mental foi justamente a depressão. этот призыв «Давай поговорим». Это такой первый шаг для того, E чтобы nessa ocasião, a Organização Mundial da Saúde pediu que falássemos, porque falar é a primeira coisa que precisa ser feita para sair desse espaço interno e começar a compartilhar as suas preocupações. Isso é muito importante no sistema de apoio entre pares, dentro dos grupos de ajuda, por exemplo, sempre deve existir essa possibilidade de falar. проще всего начать, когда есть Porque somente uma pessoa próxima, uma pessoa que esteja no mesmo nível das pessoas que têm problemas de depressão poderiam ajudar a entender essas questões tão difíceis. И что же может быть вторым шагом? Вторым шагом мы предлагаем информирование. Então, qual seria o segundo passo nesse modelo? O segundo passo é obter informação. Então, nesse sentido, claro que temos muitas fontes de informação sobre os sintomas da depressão, da ansiedade. Podemos passar para o próximo. Все мы имеем доступ к информации по психическому здоровью и помним, что если человек Eu não vou fazer uma lista muito longa de todos esses sintomas que podem ser identificados, mas é muito importante lembrar que se uma pessoa é apática ou tem distúrbios do sono, ou talvez sente um sentimento de culpa ou tem baixa autoestima, entre, por exemplo, muitas outras coisas como pensamentos suicidas, todos esses são indicadores de que a pessoa sofre de depressão. Próximo slide, por favor. И здесь очень интересная инфографика, которая помогает нам определить, где тревога. Aqui temos esta ilustração que eu acho que é muito interessante porque possibilita identificar qual é a diferença entre a ansiedade e a Covid-19 quanto a questões de saúde mental. Então, é claro que a pressão mais forte durante a pandemia tem sido precisamente essa ansiedade. Então, é importante reconhecer os sintomas da ansiedade, como nesse caso que aparece aqui no slide. É importante que todos nós que queremos fornecer apoio para a saúde mental das pessoas conheçamos perfeitamente esse tipo de sintomas. Então, qual seria o próximo passo? Precisaríamos fazer um tipo de testagem ou avaliação. Nesse caso, a pessoa precisa ir ao médico. É claro que o médico é a única pessoa que pode fazer esse tipo de diagnósticos, mas antes de ter alguma consulta médica oficial, podemos avaliar os nossos próprios sintomas. E para isso, temos vários questionários que podem ser respondidos para determinar o nível de depressão ou ansiedade que uma pessoa tem. Então, esses questionários estão disponíveis online ou também fisicamente em muitos centros de ajuda. E dessa forma, podemos fazer uma espécie de autodiagnóstico antes de consultar um médico e realmente avaliar se existe essa necessidade. Próximo slide, por favor. And next. Да, и что же мы можем делать еще? Конечно же, помогать. И здесь важно сказать, что, например, депрессия... É claro que o próximo passo seria procurar ajuda profissional. É muito importante lembrar que a depressão requer esse tipo de ajuda médica. E, bom, isso não quer dizer que podemos substituir a ajuda entre colegas, ajuda entre pares, pela ajuda médica ou vice-versa. Então, se suspeitarmos que a pessoa realmente sofre de depressão, a nossa responsabilidade, a nossa obrigação seria indicar essa pessoa a um especialista. No caso de depressão ou ansiedade, a abordagem mais recomendada é a terapia cognitiva de comportamento. Então, temos muitos passos que podem ser realizados pela própria pessoa, mas outras coisas são feitas somente com a ajuda de um especialista.
например, Всемирная организация здравоохранения рекомендует такой подход, как интерперсональная терапия, как терапия Por первой exemplo, a линии. Organização Mundial da Saúde recomenda uma abordagem que se chama terapia interpessoal. Esta é a primeira linha de tratamento para a depressão. E é muito fácil ter acesso a essas informações, de que também estão disponíveis em muitas línguas na internet, e é uma abordagem de grupos, então, nesse caso, não é preciso apoio profissional. Seria suficiente que uma pessoa um pouco mais preparada, que pudesse ser uma assessora, conselheira, de alguma forma, pudesse participar para organizar esse tipo de grupos de ajuda para ansiedade e depressão. E claro, o último passo do processo é o empoderamento. Empoderamento da comunidade, nesse caso estamos falando sobre grupos de ajuda. Então, quando uma pessoa está passando por uma depressão ou quando talvez está se recuperando da depressão, é importante contar com um grupo de apoio. E esses grupos não só precisam estar relacionados com HIV, mas também com qualquer outra questão, qualquer outra doença de saúde mental. Então, eu gostaria de lembrar que os grupos específicos de saúde mental são de muita utilidade. A disponibilidade desses grupos de apoio mental realmente pode fazer uma grande diferença para pessoas que sofrem de depressão. E aqui temos a imagem de um manual muito importante, que é um guia fácil de utilizar, pode ser encontrado online. E aqui podemos ver que na nossa organização foi publicado um manual de apoio para pessoas que têm depressão ou que têm transtorno de bipolaridade. Esse guia está disponível em russo e é um guia gratuito que o próximo slide é o meu último slide. Eu gostaria de agradecer muito a sua atenção. Espero que vocês tenham gostado da palestra. E aqui tem a minha informação de contato, se vocês precisarem de mais informação sobre os grupos de apoio comunitários. Muito obrigada, Anastasia, pela sua palestra tão detalhada. Muito obrigado também pela sua perspectiva. Eu acho que todas essas ferramentas que você mencionou são muito importantes, porque é necessário saber quando e onde podemos pedir ajuda, de que forma essa ajuda pode ser obtida. O apoio entre pares, o apoio entre colegas é muito importante. O grupo de pessoas que vivem com HIV é, claro, muito diferente. Tem pessoas completamente diferentes, com vulnerabilidades, características, identidades completamente diversas. Então, agora é um prazer apresentar o Dr. Tamas. O Dr. Tamas vai falar sobre a experiência de um grupo de apoio de MSM. Vai falar sobre o apoio entre pares para os programas de redução de danos. Então, esta pesquisa foi feita nesse grupo de homens que fazem sexo com homens e homens usuários de drogas. Então, Dr. Thomas, pode começar. É um grande privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para todos nós, para a comunidade, e também para melhorar a qualidade dos serviços que já estão disponíveis ou aumentar a disponibilidade desses mesmos serviços. Talvez alguns de vocês já me conheçam. Eu sou originalmente de Budapeste, na Hungria, mas eu moro em Berlim, na Alemanha, há muitos anos. E eu sou profissional, eu sou psicólogo linguista, eu tenho um doutorado em psicologia social. Eu não sou um médico, eu sou um médico, mas não um médico na área clínica, do jeito que vocês pensam, eu sou um psicólogo, eu trabalho nessa área há 17 anos, eu sou um homem gay e eu sou um ex-usuário de drogas. E eu estou muito interessado nessas conexões entre as abordagens que foram mencionadas hoje.
também existem muitas correlações entre a vulnerabilidade de todas as populações. Mesmo assim, é difícil falar sobre isso do meu ponto de vista privilegiado. Eu acho que eu não tenho controle dos meus próprios slides, mas vocês podem passar para o próximo. Então, tenho aqui algumas informações que eu gostaria eu gostaria que ficassem claras. Por exemplo, eu não recebo nenhum tipo de apoio financeiro pelo tipo de pesquisa que eu faço, e aqui temos alguns avisos e informações pessoais, mas eu gostaria de começar com uma palestra no próximo slide. Estes são os temas principais que eu vou abordar hoje. Primeiro, a prevalência dos problemas de saúde mental entre a comunidade de MSM, que são homens que fazem sexo com homens. É claro que, normalmente nos referimos a esse grupo de pessoas como pessoas gays, mas não é necessariamente assim. Então falamos que são MSM, Men Who Have Sex With Men, homens que fazem sexo com homens. Então, existem também muitas razões para a prevalência de depressão entre essa população, e eu vou falar sobre o conceito de vergonha e como podemos abordar essa vergonha. O Jan Grosser, que está aqui nessa imagem, é um psicólogo que falou que é importante falar sobre a vergonha, e eu vou falar sobre a abordagem holística desse tipo de serviços para os homens que fazem sexo com homens e também usam drogas. Eu vou falar sobre a importância da testagem e também vou falar um pouco sobre como é que essa testagem pode ser realizada dentro das comunidades. E também vou falar um pouco sobre as intervenções como a terapia. Finalmente, vou mencionar algumas mudanças no sistema que podem contribuir para garantir a disponibilização dos serviços corretos para as pessoas indicadas no momento certo. Então, a razão pela qual eu coloquei o professor Robert Remian aqui nesse slide é que ele fez uma palestra impressionante, muito inovadora, numa conferência importante sobre retrovirais e infecções oportunistas em 2018. Esta foi uma palestra numa plenária dessa conferência e foi muito importante porque, de fato, foi a primeira vez que uma pessoa falou sobre a interconexão entre os problemas de saúde mental e o ambiente social no qual uma pessoa se desenvolve, e como isso está relacionado com HIV e com o uso de substâncias também. Então, isso forma parte da agenda da comunidade, mas sempre soubemos que existe algum tipo de conexão entre todas essas coisas. Mas esta abordagem integrada, essa visão unificada, estava faltando antes dessa palestra. Então, somente há 2 anos foi que o professor Remy, que é psiquiatra também, respirou profundamente e fez um trabalho magnífico para poder combinar todas essas perspectivas e criou uma abordagem mais integral, e eu vou explicar para vocês como ela funciona também. Essa questão já foi mencionada por muitos e muitas das palestrantes antes de mim. Eu acho que a Marianne também falou uma coisa muito interessante e muito importante para este momento. E eu estou muito agradecido com esse grupo que está realizando esse projeto, que inclui todas as pesquisas que já foram realizadas até agora. E somente há 2 anos, quando começamos a falar sobre problemas de saúde mental na nossa comunidade, é que isso cobrou mais importância. Mas nós sabemos que a prevalência de problemas mentais é muito maior nas populações que vivem com HIV. Então, se comparamos com outras populações não afetadas pelo vírus do HIV, essa porcentagem de problemas de saúde mental é muito mais alta. Então, eu não gostaria de falar muito mais sobre os dados que estão nesse slide, porque vocês já ouviram toda essa parte científica nas outras palestras, tanto na palestra da Marianne, quanto na do Igor e na da Svetlana. Não era a Svetlana, era a Anastasia. Mas, bom,
Eu acho que é importante lembrar que não podemos separar a causa do efeito. Algumas pessoas argumentam que quem sofre de depressão tem uma propensão maior de entrar em situações onde é mais fácil se infectar com HIV. E é claro que a coisa inversa também acontece. A pessoa que vive com HIV também tem uma propensão maior a desenvolver depressão. Então, tudo que acontece dentro do corpo também pode ser atribuído a certos medicamentos que a pessoa precisa tomar como parte do tratamento para o HIV. Tudo isso pode causar depressão também, mas na verdade, não é importante saber qual é a causa nem o efeito. O que é importante nesse caso é saber o que podemos fazer com respeito a isso. E como os sistemas de saúde estão tão sobrecarregados agora com essa pandemia, que também já foi mencionada na palestra anterior. Desculpem, temos um problema técnico e não estou mais ouvindo o palestrante. Mas temos países, por exemplo, como a Alemanha, onde o sistema de saúde está sob pressão da pandemia também. Mas eu nem vou falar sobre toda a estrutura da pressão que está acontecendo agora e todos os motivos que também são parte da pandemia, mas a comunidade de pessoas que vivem com HIV e a comunidade de pessoas afetadas pelo HIV, a comunidade de usuários de drogas precisam assumir alguns desses serviços como próprios e tentar ter a maior influência possível em lugares, por exemplo, países onde o sistema de saúde não é capaz de fornecer serviços de saúde mental. Temos aos pacientes como se tornar especialistas nas suas próprias doenças. Então, não só se aplica ao HIV, mas também qualquer outro tipo de doença, e podemos ver no nosso trabalho nesse projeto o quão empoderador esse conhecimento sobre a doença e esse tipo de atividades pode ser. Então, nós sempre falamos que se proporcionamos serviços de redução de danos, de aconselhamento, de apoio psicológico dentro da comunidade, a consequência também vai ser um autoempoderamento e um maior poder para a comunidade. Então, essa é a razão principal pela qual é tão importante desenvolver uma participação maior da comunidade dentro dessa área. Thank you. Now, again, this is something that has been picked up in several presentations. Então, este é outro tema que também foi abordado em diversas palestras antes. E eu gostaria de me referir especificamente a uma coisa que o Egor falou. E ele descreveu uma estrutura muito similar, talvez com uma abordagem diferente, uma perspectiva diferente. Eu obtive esse slide da apresentação do Dr. Rimian, a qual eu me referi no começo da minha palestra, e eu queria mostrar tudo isso para vocês, para que vocês possam ver quais são todos os fatores que podem contribuir tanto aos distúrbios mentais, mas também ao risco de contração do HIV. Ou também, no caso das pessoas que já vivem com HIV, quais são as correlações entre as duas coisas? Temos esse acrônimo SES, que é Socioeconomic Status, é o estado social e econômico, é uma abreviação que usamos para esse termo. Nós temos todas essas categorias, por exemplo, demografia, fatores biológicos, comunidade, então densidade da comunidade, segurança dentro da comunidade, qual é o nível de violência, com quanta proximidade é fornecido esse apoio, quanta violência pode existir dentro da comunidade que faça que exista um isolamento maior.
Então, também falamos sobre os estigmas, os preconceitos, os fatores psicossociais que já foram mencionados, os fatores ambientais, como que podem incluir também a guerra, a violência, desastres naturais e, finalmente, a situação socioeconômica. Eu quero dizer que todos esses fatores podem piorar os distúrbios mentais e também podem ter uma influência na probabilidade de se infectar com HIV. E também tem uma influência na possibilidade de sobreviver vivendo com HIV. Então, temos que segmentar e dividir todos esses fatores, identificá-los claramente, e dessa forma podemos ver o quão óbvia é a relação entre as doenças e esses fatores externos. É muito importante para nós entendermos isso, porque quando realizarmos as nossas intervenções, elas não podem estar baseadas simplesmente na biologia e na medicina. Não é suficiente fornecer medicamentos antirretrovirais para uma pessoa que vive com HIV. Também é necessário analisar o ambiente no qual a pessoa vive e tentar entender o que é que está afetando a vida dessa pessoa e como é que todos esses fatores têm uma influência que pode melhorar ou piorar a sua situação, tanto do lado de saúde, no HIV, mas também no lado mental, relacionado aos distúrbios mentais que podem ocorrer. Eu acho que tudo isso é muito óbvio, e se eu vou repetir, o que o professor Raymond falou, não é possível separar a sua mente do seu corpo, ou o seu corpo da sua alma, isso não é possível, não funciona assim. Todos nós estamos presos dentro desse corpo físico e, portanto, precisamos cuidar das duas coisas simultaneamente. É preciso cuidar dos nossos corpos, mas ao mesmo tempo da nossa mente também, de tudo que existe dentro dessa mente que chamamos psique, né, desse indivíduo. Então, como é que podemos fazer isso da melhor forma? E como podemos melhorar a forma em que fazemos isso? É, o co É somente possível fazer isso através da comunidade que já te conhece e sabe exatamente quais são as condições nas que você vive. Então é por esse motivo que defendemos tanto essa abordagem integral holística, como chamamos, esse projeto. Temos um modelo de estresse para as minorias que, tem sido mencionado na literatura muitas vezes ao longo das últimas 2 décadas, mais ou menos. Então esse modelo de estresse das minorias é uma ferramenta muito útil para poder entender o que está acontecendo nesse cruzamento entre a saúde mental e o HIV. Finalmente, é preciso pensar na aceitação, aceitar as outras pessoas e talvez, ter uma ideia do que é considerado normal, padrão, uma referência, e não somente precisamos de aceitação externa, não é só preciso que a sociedade, as pessoas ao seu redor te aceitem, mas você também precisa aceitar você mesmo. Então é por isso que é muito importante falar sobre a vergonha, como eu tinha dito antes, porque ao longo de muitos anos de conversas como esta, com pessoas que usam drogas ou pessoas que vivem com HIV, sempre voltamos a esse tema recorrente, é uma questão muito frequente. Sempre existe muita vergonha nessas conversas, mas, a vergonha não é uma coisa nova na psicologia, claro, os psicólogos e psicólogas trabalham, com esse tema há muito tempo e é muito estudado, é muito importante, mas, no que diz respeito ao abuso de substâncias, uso de substâncias ou HIV, é uma coisa que sempre é meio ignorada. Porque poderia parecer que existem questões mais urgentes que precisam ser resolvidas. Então, simplesmente não falamos sobre a vergonha e não chegamos até esse ponto de falar sobre a culpabilidade. Talvez a pessoa se sente culpada por ter HIV, a pessoa sente que é culpada por ter usado substâncias ou sente vergonha e culpa ao mesmo tempo. Porque talvez é uma pessoa que é trabalhadora sexual, então existem, muitos fatores
que podem ter uma influência nisso. Mas se temos essa abordagem com essa perspectiva e reconhecemos que certamente temos muita vergonha envolvida nesse problema, vamos ter um efeito melhor na comunidade, porque isso ajuda a identificar realmente o problema. E se isso pode ser uma pergunta direta com um objetivo específico, vamos poder encontrar uma solução mais apropriada para ajudar essa pessoa a superar esses desafios. Então, passamos para o próximo, por favor. E também é por isso que dizemos, bom, mas se esse é o caso, se sabemos tanto desse assunto, graças às pesquisas médicas e graças à nossa experiência direta com a comunidade, então é claro que podemos fazer isso nós mesmos. Não é magia, não é nenhum tipo de bruxaria também. É uma coisa que outros profissionais, outros psiquiatras, psicólogos e praticantes, outros colegas já aprenderam ao longo do tempo. É um conhecimento que pode ser transmitido, pode ser ensinado, mas também pode ser aprendido. Então, não é realmente um conhecimento que baixou do céu para a sua cabeça, mas é uma coisa que pode ser aprendida. Então, se você pode aprendê-lo, eu também posso aprender. Então, por que não fazemos isso no nível comunitário? Isso, claro, que cria muitas dificuldades para os prestadores de serviços, as pessoas que estão nos postos de saúde, porque então é preciso ter um diagnóstico na clínica, no hospital, que pode ser difícil em muitas ocasiões, e também é difícil abordar esses temas complicados, talvez um pouco mais difíceis, sobre a vida sexual das pessoas, hábitos de uso de substâncias. Então, não são questões com as quais nos sentimos muito confortáveis. Um minuto, por favor, doutor Thomas. É claro que também existe uma falta de tempo durante essas consultas. Temos, às vezes, muita sobreposição entre os sintomas, o estigma e a vergonha. Então, finalmente, é uma coisa que pode ser aplicada. Então, é isso que eu acabo de explicar. É possível fazer uma avaliação da saúde mental como parte da educação, mas também no nível no nível comunitário. Então, a minha experiência na cidade de Berlim com a redução de danos é que temos muitas soluções baseadas na comunidade que são muito importantes para os serviços que são fornecidos. Mas também são iniciativas apoiadas pelo governo local e o governo federal. Isso quer dizer que temos apoio financeiro e apoio moral de todos os níveis do governo. Sabemos que a terapia funciona, então concentramos nosso trabalho nisso e não tentamos explicar para as pessoas por que funciona, mas tentamos explicar o benefício das terapias. Sabemos que não existem pílulas mágicas ou soluções milagrosas para tudo, então precisamos criar relacionamentos em longo prazo com os nossos clientes e criar uma comunidade para eles onde eles não precisam sentir vergonha e onde eles não precisam se sentir sozinhos ou isolados. E é claro que essa abordagem integral é tão importante por causa disso mesmo. No próximo slide, temos uma explicação um pouco mais breve do que está acontecendo lá em Budapeste, que é a minha cidade, e lá não existe nada disso. Então, não é tão fácil entender o que é preciso fazer, porque entendemos que as condições externas são diferentes e a ação dos profissionais ou da comunidade vai estar limitada, mas é uma coisa que precisa ser feita também no nível da base. E no meu último slide temos 4 organizações que aparecem aqui que já estão fazendo isso em Berlim ativamente, e eu gostaria que vocês entrassem em contato com essas organizações e peçam para eles compartilharem as suas metodologias, e compartilhem com vocês as suas práticas, o que eles estão fazendo, como eles fazem isso. Essas organizações somente essas organizações vão adorar compartilhar sua experiência com vocês.
e vão poder explicar para vocês o que vocês podem fazer mesmo com recursos limitados, sem recursos financeiros ou sem uma grande quantidade de voluntários. Sempre tem muitas coisas para aprender dessas organizações, porque eles também começaram como grupos muito pequenos. Então, eu vou parar por aqui e eu também poderia responder as suas perguntas depois, sem problema nenhum. Muito obrigada, Dr. Tamas. Acho que foi uma apresentação muito importante e precisamos prestar atenção nessa importância do ambiente, das pessoas que estão ao redor e levar em consideração todos os fatores externos ou fatores colaterais que também têm um impacto na vida das pessoas que vivem com HIV. Também é muito importante lembrar dos direitos humanos, da segurança. Muito obrigado por ter destacado isso. A violência e a criminalização também criam um problema adicional para a saúde mental das pessoas que vivem com HIV. Исследованию, которое провела Наталья Сидоренко, Agora vamos falar sobre outro grupo muito específico, que são as mulheres que vivem com HIV, e vai ser um tema apresentado pela Natália Sidorenko, que representa a rede de mulheres que vivem com AIDS na Europa Central e na Ásia Central. Eu gostaria de mencionar alguns números também que eu descobri conforme eu estava pesquisando. Силами сообщества и по единой методологии с разницей в несколько лет. E это Então, исследование esses são os números atingidos graças ao esforço da comunidade ao longo dos anos. намного лучше в сравнении с женщинами. Вот, к примеру, E já foi descoberto que entre as meninas que vivem com HIV, existem números diferentes dos das mulheres que vivem com HIV. 57% у женщин. Отрицание и нежелание принять свой диагноз 30 против 57% у Por женщин. exemplo, a diferença é entre 16% e 63%. Também temos níveis de negação, de autoestima, porcentagens muito diferentes entre as meninas e entre as mulheres. Então, agora eu gostaria de passar o microfone para a Natália, para que ela possa fazer a sua apresentação também. Ok, vou tentar falar demais. Vamos passar para o próximo slide. Já falamos muito sobre a saúde mental e como ela está relacionada com as infecções de HIV. Quando eu estava me preparando para a conferência, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. И это было бы хорошо, консультировать по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Вот в первой презентации Eu мы видели... descobri que existem psiquiatras que podem dar consultas relacionadas com a prevenção do HIV, que eu acho muito positivo. Na primeira apresentação, vimos uma comparação entre as práticas sexuais de alto risco e a prevalência de HIV. Nesse caso, temos muitos fatores colaterais, como o uso de substâncias psicoativas, comportamento sexual de risco, estresse pós-traumático. Como resultado de tudo isso, também temos um fator importante, que é a violência. E justamente quando eu estava me preparando para dar essa palestra, eu acho que não foi nada fácil, porque, bom, eu tenho um distúrbio de bipolaridade, eu soube disso há 4 anos, então, nesse momento eu estou passando pela minha fase depressiva, e nós realizamos essa pesquisa entre um grupo de mulheres, conformado por 187 mulheres que responderam esse questionário. E fiquei muito surpreendida com essa participação tão ativa. Isso somente quer dizer que esse tema agora é mais relevante do que nunca. Não ter contado com a participação de tantas mulheres significa que é um tema importante. A maioria das mulheres que participaram nessa pesquisa vivem na Rússia e a idade, em média, foi 38 anos. 62% das mulheres responderam que sofrem de insônia, e 68% dizem que tem um humor alterado, talvez durante Следующий слайд, пожалуйста. E também um transtorno importante de 68%.
Então, 68% é até um número baixo, na minha opinião. E perguntamos às mulheres se elas tinham a possibilidade de ir a um psicólogo ou algum psiquiatra, se tinha esse serviço psicológico disponível no Centro de Serviços de HIV e AIDS. 30% falou que sim, que ambos os tipos de especialista estão disponíveis nesses centros, 52% falou que somente tinha um psicólogo e 3% falou que somente tinha um psiquiatra. Por outro lado, 14% das respondentes falaram que não tinham a possibilidade de receber serviços de nenhum desses dois tipos de especialistas. E as pessoas que mencionaram que não contavam com a ajuda de especialistas tiveram que nos mencionar se elas queriam ter esse tipo de ajuda, e 89% falou que sim, que sem dúvida gostaria de ter acesso a esse tipo de serviços. Então, por que precisamos de um psicólogo no centro? A maioria das mulheres respondeu que um psicólogo ou psiquiatra é necessário para dar apoio depois do diagnóstico, como podemos lidar com esse diagnóstico, começar com tratamento antirretroviral. Então, não tínhamos nenhum tipo de resposta relacionada com a sua situação pessoal, estado emocional, nem nada pelo estilo, mas mesmo assim, essas são questões muito importantes. Entre as mulheres que mencionaram que recebem ajuda psicológica ou psiquiátrica, somente 14% delas receberam ajuda desses especialistas ao longo do último ano. Então, quais foram as razões para que isso acontecesse? 33% declararam ter depressão, 33% é o medo, a morte ou a aceitação do diagnóstico e 33% tratamento antirretroviral. Próximo slide, por favor. Precisamos lembrar que uma porcentagem muito alta das mulheres responderam que ao longo do último ano elas sofreram de insônia, estado de ânimo afetado, algum tipo de depressão. A maioria das mulheres disse que não sentiu necessidade. Outras pessoas também responderam que tinham dificuldade para marcar uma consulta devido aos horários dos serviços disponíveis, ou talvez a localização do serviço do especialista. Outras mulheres falaram que tinham medo de que o diagnóstico fosse público ou fosse revelado para outras pessoas e por isso não pediam ajuda. Também temos muitas mulheres que sofreram algum tipo de distúrbio mental ao longo dos últimos anos e pedimos que elas compartilhassem de que forma elas lidavam com esse tipo de problemas de saúde mental. Entre 129 mulheres, 50 delas falaram que continuam sofrendo com esse problema, o que passaram por essa situação sozinhas, sem nenhum tipo de apoio, o que tem sido muito difícil para elas. 57 mulheres falaram que solicitaram ajuda de pessoas da sua família, ou tomaram medicamentos antidepressivos, ou consumiram substâncias psicoativas como álcool, por exemplo. Esse grupo também inclui um grupo de mulheres que pediram ajuda psiquiátrica. 28 mulheres pediram ajuda de um grupo de pessoas que vivem com HIV ou algum outro tipo de grupo de apoio. Para nós também era muito importante analisar a participação dos grupos de apoio na vida das mulheres que vivem com HIV. Algumas mulheres também mencionaram que tomaram medicamentos antidepressivos ou outro tipo de medicamentos não receitados por um médico. Isso é surpreendente para nós porque algumas mulheres não têm acesso ao médico por um motivo ou por outro.
удивил вот этот высокий отклик на опрос. Como Вот. já tinha mencionado também, nós ficamos muito Понятно, surpreendidas что com essa это resposta ao nosso требует questionário. уделять как можно больше внимания в тех условиях É быстрых claro que é решений, assunto потому muito что все-таки importante. подавляющее большинство опрошенных Precisamos говорит, prestar что uma главная atenção muito especial a isso, это помощь в принятии диагноза и мотивирование на прием к приему porque a maioria das mulheres que responderam антидепрессантов. nosso questionário falaram que a Кстати, função важный вопрос, do serviço наверное. psicológico é ajudar a aceitar И o diagnóstico ou несмотря talvez на ajudar a то, procurar algum запросы на outro tipo de ajuda relacionada com a saúde mental. бессонницу, настроение, серьезных потрясений были высокими, Então, apesar de que o nível de falta de sono, preocupações e outros transtornos entre mulheres é bastante alto, muitas mulheres não pedem ajuda de especialistas frequentemente. Normalmente, elas preferem pedir ajuda aos seus parentes ou simplesmente passar por todas essas preocupações sozinhas. Então, eu espero que isso ajude a mudar a situação de alguma forma ou incluir outros serviços. Muito obrigada, Natasha. Obrigada por ter sido breve também com a sua palestra e agradeço muito por nos ajudar a economizar um pouco de tempo. Obrigada por contribuir com essa perspectiva da comunidade, que realmente demonstra também quais são esses abismos e esses grandes problemas que já foram identificados e que precisamos resolver. Infelizmente, não temos muito tempo ainda para a nossa discussão, temos menos de 15 minutos, mas como moderadora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Tamas e para a Mariam. Vocês trabalham na região da Europa. В Западной и Восточной Европе разные темпы развития эпидемии, разные истории развития эпидемии. E a minha Как вы pergunta думаете, ваши está исследования relacionada покажи, com o desenvolvimento da какую же epidemia, porque разницу sabemos que o desenvolvimento da epidemia é diferente no в leste da Europa e no Западной oeste da Европе Europa. Vocês acham que existe alguma diferença relacionada com o acesso a serviços de saúde mental entre essas duas regiões na Europa ou em questões de tratamento? Existe alguma diferença entre o leste e o oeste da Europa? Existe uma diferença enorme. Existe uma diferença enorme se vocês realmente pensarem no assunto. Eu gostaria de começar a dar essa resposta. E, na verdade, eu não sei nem como começar a responder, nem como fazer com que essas duas regiões tão diferentes se unam de certa forma. Porque eu acho que é uma grande ameaça ou um risco, se quiserem considerá-lo dessa forma, é que temos um modelo europeu que funciona como se fosse uma solução que poderia ajudar a resolver qualquer problema, mas não é uma solução única que pode servir para todos os países, porque a realidade sociológica e histórica dos países do leste e do oeste da Europa é completamente diferente. Então é preciso saber, estar conscientes que existe uma base científica na biologia, na parte social. Então, eu acho que as estruturas de atendimento precisam ser construídas de forma completamente diferente em regiões diferentes do mundo. Então, nem é só a Europa que eu estou mencionando, mas se vocês querem abordar a situação na África ou na Ásia Central ou em qualquer outra região, não é possível utilizar os mesmos modelos e as mesmas soluções, porque as condições não são as mesmas. Então, talvez, muitas vezes é fácil pensar que se uma solução funcionou no Reino Unido, ela pode ser aplicada na Ucrânia ou na Rússia, mas certamente essa solução não vai funcionar, porque é um lugar completamente diferente. Precisamos entender o contexto corretamente para poder descrever o que está acontecendo nos nossos países e regiões e agir da forma correta, sem tentar transferir uma solução de um lugar para o outro, não funciona. E você, Mariana, o que você acha? The question was in Russian, so I Bom, a pergunta foi em russo, então eu não entendi nada. The question
A pergunta foi se você acha que existe uma diferença muito grande entre o leste da Europa e o oeste da Europa no que está relacionado com HIV e saúde mental. Yes, I do, and I think Sim, eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu acho que isso também ficou evidente naquela revisão que nós fizemos, que eu apresentei para vocês. challenges differently, and then Então, acho que os desafios são abordados de formas diferentes. socioeconomic factors as well. E também tem muitos fatores socioeconômicos envolvidos. Tem uma grande diferença no sistema de saúde também. In different places, things are caught differently. E temos até termos diferentes para várias coisas que consideramos similares. Então, acho que generalizar seria uma estratégia errada, mas temos que considerar a diversidade entre os grupos e as populações. Ok, obrigada. Bom, a próxima pergunta vai ser para a Anastácia e o Egor. Não sei se o Egor continua conectado, mas, na sua opinião, como é que precisamos organizar essa estratégia de cooperação? Quem é que precisaria ter uma função de liderança e quem precisaria coordenar esse tipo de relações? Deveriam ser centros de apoio ao HIV, centros psicológicos, psiquiátricos? Onde está esse cruzamento e como podemos ter uma melhor integração? Obrigada pela pergunta. Eu acho que hoje em dia, na região da Europa do Leste e da Ásia Central, é possível observar que os serviços de apoio psicológico e psiquiátrico não são viáveis. E eles simplesmente não estão integrados no sistema de saúde, como a Natasha falou. Os psicólogos que estão trabalhando nos centros de clínicas de HIV não se interessam pelos sentimentos, emoções das pessoas, nem por nada relacionado com isso. Eles somente querem cumprir com as tarefas estabelecidas pelas instituições, como o acompanhamento do tratamento, entre outras coisas clínicas. Então, eles não estão realmente comprometidos com a prestação de um serviço de qualidade, nem estão relacionados, nem estão interessados no estado psicológico das pessoas. Então, como a história já demonstrou, quando se trata do HIV ou do acesso ao tratamento para esse vírus, eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas esse tratamento muitas vezes está baseado nos esforços das pessoas e das comunidades. E nesse caso, eu acho que a sociedade global, todos os para poder conservar o estado de saúde da sua comunidade, dos seus cidadãos e cidadãs. Então, com respeito à saúde mental, a perspectiva das comunidades de base realmente ajuda muito. Na nossa região, é possível demonstrar que, dentro da sociedade, as comunidades que vivem com problemas e transtornos psiquiátricos estão se unindo, as suas vozes são cada vez mais altas, é possível ouvi-los com mais facilidade e, dessa forma, temos mais diálogos com os médicos também. Eu espero que algum dia também seja possível ter um diálogo com o governo dos países para que eles também possam considerar todas essas questões relacionadas com a saúde mental que são tão importantes. Então, essa é uma possibilidade e também é uma necessidade que as comunidades têm. Obrigada, Anastásia. Eu acho que isso é muito inspirador para todos nós. E se nós conseguíssemos realmente ter esse nível de coordenação para as pessoas que estão interessadas também na prestação de serviços, estou falando sobre os pacientes, sobre as pessoas que vivem com HIV, isso seria ótimo. Também gostaria de fazer uma pergunta para a Natasha, que oferece apoio técnico e pertence à comunidade. Ela trabalha diretamente com as comunidades de pessoas que vivem com HIV, principalmente as mulheres. Bom, vamos pensar, Natasha, que é um mundo ideal e que amanhã você conta com todos os recursos necessários para fazer o seu trabalho. Então, o que é que você faria como primeiro passo se falassem para você que você conta com todos os recursos para
ajudar a melhorar a situação das pessoas que vivem com HIV, especificamente as mulheres que vivem com HIV. Quem seriam os especialistas que você chamaria para falar com você e quais seriam os serviços para melhorar a saúde mental das mulheres? Bom, é uma pergunta difícil, mas eu acredito que eu acho que nós deveríamos unir essas duas comunidades de alguma maneira. Eu vejo que existe um grande distanciamento entre os grupos de apoio na Rússia para pessoas com distúrbios bipolares, por exemplo, mas também temos recursos agora destinados a atender a depressão pós-parto. E eu acredito que não deveríamos dar todo o controle nem todos os recursos aos especialistas, mas deveríamos empoderar as mulheres mesmas. E às vezes as soluções são muito simples. Muitas vezes a depressão não é tratada como se fosse uma doença real. E existe um estigma e um preconceito muito grande contra a depressão. Muitas vezes me perguntam por que eu escrevo sobre isso, por que eu falo sobre isso, porque ninguém está interessado nesse tema, na realidade. Então, quando eu realizo as minhas sessões, meus workshops, eu vejo que tem muitas mulheres que nem sequer tiveram nenhum tipo de teste para entender se elas sofrem de depressão ou não. É isso que eu recomendaria, realmente consultar um médico, mas é aí que aparece essa pergunta: aonde eu vou? A que médico? É aí que temos a participação dos especialistas que podem nos ajudar a observar esse problema com uma perspectiva um pouco mais complexa, mas precisa ser multidisciplinar, não somente clínico. Também é importante mencionar o abuso das substâncias psicoativas, porque muitos psiquiatras também estão dispostos a somente analisar as mulheres como se fossem sujeitos médicos. E se esse for o caso, é preciso também considerar as mulheres como participantes ativas nesse processo, porque são pessoas que têm a sua própria voz e poder para tomar as decisões relacionadas com a sua vida. A situação atual não é motivo de alegria para mim, claro. Eu sei que a organização na qual a Anastasia trabalha já ajudou a reunir grupos de especialistas que são amigáveis nesta região e acho que possivelmente poderíamos realizar alguma reunião com eles e perguntar o que é que precisamos nesse momento. Talvez pensamos que algumas estratégias são mais eficientes que outras, mas eu conheço vários psiquiatras que têm contatos nos grupos de ajuda, então é importante criar uma rede para ter mais acesso, para melhorar o acesso aos pacientes. Talvez isso ajudaria. Obrigada, Natasha. Eu vejo aqui que surgiu uma pergunta sobre as pessoas transgênero. Será que algum dos nossos palestrantes gostaria de responder essa pergunta? Será que existe alguma pesquisa sobre pessoas transgênero vivendo com HIV que também têm mais vulnerabilidade ou podem ter mais problemas de saúde mental? Bom, eu não tenho nenhum tipo de estatística agora aqui na mão, mas tem uma pesquisa muito interessante de um sociologista que se chama Yugi Tokic, que é da Hungria também, mas não trabalha mais lá. E junto com um grupo de sociologistas, foi feita uma pesquisa na Europa toda sobre a saúde mental das pessoas trans. Mas se você me enviar um e-mail, pode ser aqui nesse e-mail de contato que eu coloquei, eu posso encaminhar essa pesquisa para você. Não somente se trata do HIV, mas também sobre vários problemas de saúde mental. É um grande problema, não é um problema tão grande como seria, por exemplo, no sul ou no sudeste da Ásia. É realmente um grande problema. E temos algumas informações, mas é um campo no qual não foram realizadas ainda muitas pesquisas, especificamente não no leste da Europa. É um tema que nem sequer é possível mencionar nessa região do mundo. Muito obrigada, Dr. Thomas.
Muito obrigado também por compartilhar esses recursos e oferecer essa ajuda. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a organizadora deste evento, que é a Anastasia Petrova. Anastasia, por favor, conte para a gente como você está se sentindo. Será que atendeu às suas expectativas desse evento? Quais são esses planos que você tem para o futuro? Você tem 4 minutos para compartilhar tudo isso. Muito obrigada. Eu gostaria de também agradecer a todos os organizadores da conferência. Eu achei que foi excelente. Muito obrigada também, Rachel, principalmente. Obrigada a todos os nossos palestrantes. Eu acho que as palestras foram super úteis, muito interessantes, onde muitas informações foram compartilhadas. Eu acho que conseguimos destacar muito bem quais são os pontos mais importantes e encontrar as conexões entre o HIV e a saúde mental. Também gostaria de agradecer a Svetlana pela sua ajuda. Eu acho que conseguimos o nosso objetivo. Gostaria de reconhecer todas as comunidades no mundo todo, em toda a nossa região, todos os financiadores e as organizações profissionais de saúde e profissionais da saúde mental. É importante parar de fazer uma divisão, como o doutor Tamas também mencionou, é preciso parar de dividir o corpo da mente. E é muito importante entender que, na verdade, a saúde mental e o HIV não são duas áreas de especialidade diferente. A saúde mental e o HIV estão completamente unidas dentro de uma pessoa. E para que possamos dar um apoio muito melhor, é importante ter uma visão integral das pessoas, dos pacientes. Então, criar uma conexão que permita explicar aos doadores, aos profissionais e aos governos que existe uma necessidade tangível para disponibilização de serviços de saúde mental para pessoas que vivem com HIV. Então, essa conexão pode acontecer se é fornecido o tratamento necessário para resolver problemas de saúde mental. Porque esse é um dos elementos mais importantes para ter sucesso no tratamento. É uma condição essencial para que as pessoas que vivem com HIV possam ter uma vida longa e feliz. Então, finalmente, estamos abordando esse tema tão importante. Eu me sinto muito contente com a sessão de hoje. Agradeço muito a todos vocês. Obrigada, Svetlana. Muito obrigada, Anastasia. Acho que esse é um encerramento muito bom e é uma conclusão super importante. Então, vamos esperar contar com mais informações e com mais recursos. Por favor, compartilhem qualquer coisa que possa ser útil e também desejo muito êxito, muito sucesso a todas as suas organizações. Muito obrigada por organizar uma sessão tão importante para todos nós. Obrigada. E somente temos mais 2 minutinhos. Não, na verdade é 1 minuto. Muito obrigada. Obrigada, Anastasia, por essa possibilidade. Acho que foi um tema super importante e eu espero que possamos continuar falando sobre isso mais para frente. Спасибо большое. Muito obrigada. Obrigada. Очень интересно.